Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje mais uma sexta-feira e mais um palavra e oração. E hoje eu quero ler com você aqui um texto, aqui em João, no capítulo 10, dos versículos 1 até o 15. São 15 versículos que nós vamos ler hoje. Vamos falar a respeito desse assunto, né? O título aqui na minha Bíblia diz Jesus, o bom pastor. Então nós vamos ler sobre isso. Jesus, o nosso bom pastor. Mas eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, para você se inscrever, aciona o sininho que tem embaixo aqui no vídeo, né? Aciona o sininho que todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o YouTube te avisa. E curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas se você for abençoado. Divulgue o meu canal também, se você puder, né, com seus familiares, com seus amigos. Se você está sendo abençoado, divulgue para que outros também sejam abençoados e para que eu também seja abençoada, né? Porque, como eu já falei em outros vídeos, o meu desejo é poder fazer vídeos, fazer lives, né, fazer ao vivo, fazer estudos bíblicos ao vivo, que eu acho mais interessante realmente a gente interagir durante o estudo bíblico, né? Que aí as pessoas podem fazer perguntas também. Então, isso. Pode deixar um comentário, um pedido de oração, né? Hoje é o Palavra e Oração. Pode deixar o seu pedido de oração que eu anoto no meu caderninho de oração. Meu caderninho de oração tá sempre aqui, ó. Tá aqui meu caderninho de oração, onde eu anoto cada pedido de oração, eu anoto os nomes de vocês, né? Então, vamos lá, vamos ler o texto? João capítulo 10, do versículo 1 até o 15. Vamos ler aqui. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Jesus chama as suas ovelhas pelo nome. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles conhecem a voz. Olha, grava bem essa palavra. As ovelhas do Senhor conhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Jesus falando mais uma vez, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Muitos mercenários hoje em dia, né? Se desde aquela época já tinha os mercenários, imagina agora, nos nossos dias, né? Nos nossos tempos. O 13. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus falou isso antes de ser crucificado. Então ele falou, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus já estava dizendo o que ele ia fazer. Deus já tinha um plano de salvação para nós. E nesse plano, Jesus teria que entregar a sua vida para nos salvar, para nos resgatar. E glória a Deus, porque ele não desistiu de nós. Ele foi até o fim, no plano e no propósito do Pai, né, de salvação para nós. Então, mas o que me chamou a atenção aqui nesse texto, hoje eu estava ouvindo esse capítulo de João, e me chamou a atenção isso, né? Quando Jesus fala assim, depois de fazer sair todas as que me pertencem, há um aprisco onde tem muitas ovelhas. E aí Jesus fala que ele é o bom pastor. E ele chama as suas ovelhas para fora e diz assim, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, veja que tem ovelhas no aprisco que não pertencem a Jesus. Ele vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Foi isso que me chamou a atenção. E aí eu parei para pensar e fiz uma pergunta, né, para mim mesma. Será que eu estou reconhecendo a voz do meu bom pastor? Será que nós estamos, meu irmão, minha irmã, nós estamos reconhecendo a voz do nosso bom pastor? Será que nós não estamos ouvindo a voz dos mercenários? Será que nós não estamos ouvindo vozes, né? Vozes diferentes, vozes que não são do nosso bom pastor?
São vozes de pastores estranhos que não são capazes de dar a vida pelas suas ovelhas. Então, meu querido, minha querida, minha palavra hoje, né, a nossa meditação aqui nesse texto é isso. Nós precisamos reconhecer a voz do nosso pastor. E para reconhecer a voz do nosso pastor, nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos do Espírito Santo. Ele precisa habitar em nós, o Espírito de Deus. E nós precisamos de conhecer a palavra de Deus. Como eu já falei em outros vídeos, a minha ênfase, eu acredito que o meu chamado, né, o meu ministério é esse, ensinar a palavra e chamar a atenção das pessoas para que elas leiam a Bíblia, para que elas conheçam a palavra. Porque somente conhecendo a palavra, eu vou saber se essa voz é do meu bom pastor ou não. Eu vou reconhecer a voz do Senhor Jesus. Veja que ele diz aqui no texto, né, que há um aprisco com muitas ovelhas. E quando Jesus, o bom pastor, ele chama, as suas ovelhas ouvem a sua voz. Porque tem muitas ovelhas que estão dentro do aprisco. Tem muita gente que é ovelha, mas não ouve a voz do Senhor. Tem muitos que estão ouvindo a voz dos mercenários, que não estão mais ouvindo a voz do Senhor. Então eu creio que é tempo, meu irmão, é tempo, minha irmã, de nós afinarmos os nossos ouvidos, de nós afinarmos o nosso ouvido, a nossa audição com a palavra de Deus, para nós podermos ouvir a voz do nosso bom pastor nos chamando, nos guiando no caminho, e nós possamos realmente reconhecer que é a voz dele, para nós não sermos enganados. Nós lemos um texto outro dia, né, um dos vídeos que eu gravei, eu li um texto lá em 1 João que o João ele fala, olha, já muitos falsos profetas se levantaram no nosso meio. Então, em meio a tantos falsos profetas, falsos pastores, nós precisamos realmente reconhecer a voz do nosso pastor Jesus, o nosso verdadeiro pastor. E para isso, como eu falei, eu preciso conhecer a voz dele. E eu só posso conhecer a voz dele através do Espírito Santo e através da palavra. A palavra do Senhor lá em 1 João, eu não lembro o versículo agora, eu vou deixar anotado aqui embaixo, que diz assim: vocês têm a unção do Santo, e a unção do Santo vai ensinar todas as coisas para vocês. Então nós temos a unção do Santo, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, e é Ele que vai nos dizer se a voz é ou não do nosso bom pastor, para nós podermos segui-lo. Né? A palavra no Salmo 23, né, o salmista Davi escrevendo, ele diz que o pastor, ele conduz as suas ovelhas a águas tranquilas, ele conduz as suas ovelhas a pastos verdejantes. Sabe, o bom pastor sempre vai nos conduzir para os melhores lugares, ainda que nós enfrentemos lutas, ainda que nós enfrentemos provações, ainda que nós enfrentemos turbulência nessa caminhada. Mas quando é o nosso bom pastor que está nos guiando, ele vai sempre nos levar a águas tranquilas, ele vai sempre estar nos conduzindo para um propósito melhor. Ele vai estar sempre, no nosso caso, nos conduzindo para o céu. Né, que esse é o nosso destino final. O nosso destino não é a terra, nós somos peregrinos e forasteiros, como o apóstolo Pedro fala, né, na sua primeira carta. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui na terra. Então nós precisamos ouvir a voz do nosso bom pastor nos conduzindo, nos dizendo o que nós devemos fazer, que caminho nós devemos seguir. Hoje eu estava numa situação, né, meu filho e eu, né, e meu filho disse: olha, nós vamos orar ao Senhor para saber o que Ele quer que a gente faça sobre isso. Eu falei: é verdade, nós temos um Senhor. Nós temos um bom pastor que cuida de nós e nós devemos orar realmente para saber o que Ele quer, que decisão Ele quer que a gente tome sobre isso. Porque já que Ele é o nosso Senhor, já que Ele é o nosso pastor, Ele vai nos conduzir para o melhor, para o que é melhor para nós. Amém? Então, e que isso seja também na tua vida. Amém, meu querido, minha querida? Vamos orar? Pai, nós queremos dar graças por essa palavra, Senhor. Queremos agradecer pela tão grande salvação que o Senhor nos deu através do Senhor Jesus. Ele é o nosso bom pastor. Ele deu a vida por nós. Nós somos ovelhas do teu aprisco. Nós somos ovelhas do teu pasto, Senhor. Senhor, nos ensine a ouvir a tua voz. Nos dê um ouvido espiritual sensível para ouvir a tua voz, a voz do nosso bom pastor. Senhor, nos livre de ouvir voz de mercenários, de ouvir vozes, Senhor, vozes estranhas que não sejam a tua voz, Senhor Jesus. Nos ensina a ouvir a tua voz. Senhor, desperta o nosso coração a cada dia para nós estarmos realmente meditando na palavra, buscando conhecer mais e mais a tua voz, para nós sabermos discernir a tua voz de outras vozes, dos falsos profetas, Senhor. Senhor, nos ajude. Ajuda esse meu irmão, essa minha irmã, que porventura tem uma decisão para tomar e não sabe o que fazer. Senhor, dê a ele, dê a ela discernimento, entendimento, Pai. Uma palavra, uma direção, Senhor. A tua palavra diz: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá o caminho que deve seguir. Senhor, instrui esse meu irmão, instrui essa minha irmã no caminho que eles devem seguir, a decisão que eles precisam tomar, Senhor.
Deus querido, em nome de Jesus, que os caminhos dos teus servos sejam guiados pelo Senhor, Pai. Que o Senhor realmente fale e eles ouçam a tua voz, que eles ouçam com clareza, Senhor. Desperta os meus irmãos, Senhor, para lerem mais a Bíblia, aqueles que não têm o hábito de ler a Bíblia, para que eles leiam mais a palavra, para que eles busquem mais, Senhor, o conhecimento da palavra, para que eles possam saber a hora que é o Senhor falando e a hora que é o mercenário falando, Pai. No nome de Jesus eu peço. Senhor, eu peço, abençoe o lar do meu irmão, da minha irmã. Abençoa seu coração, abençoa sua família, guarda, livra de todo mal, cobre com teu sangue, Senhor. Guarda o coração, guarda a mente desse meu irmão, dessa minha irmã, Senhor. Livra de toda a confusão, livra de toda a ansiedade, livra da depressão, Senhor. Livra do medo, porque a tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, Pai. O Senhor nos deu equilíbrio em todas as coisas. Eu oro, Pai, pelo lar desse meu irmão e dessa minha irmã, que haja paz, que haja alegria, que haja saúde, que haja prosperidade, que haja provisão em todas as áreas, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família e leia a Bíblia. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.